Bom dia, que bom estar com você. Mais uma manhã para nós refletirmos e meditarmos sobre mais uma das parábolas de Jesus. Como diz o Salmo 1, felizes são aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós somos felizes e privilegiados porque num momento como este, nessa manhã, nós podemos refletir sobre a palavra do Senhor e ouvir a sua voz. Hoje quem vai estar conosco é o Rafael. Rafael é um dos membros da nossa igreja, está caminhando com a gente recentemente. Ele cursa Direito e agora, poucas semanas atrás, ele assumiu a caminhada com os adolescentes juntamente com o Vinícius. E ele que vai trazer a mensagem e apresentar a parábola de hoje para a gente. Que ele possa abençoar a sua vida através da pregação da palavra de Deus. E que você possa, enquanto ouve, ouvir a voz de Deus no seu coração. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda que de forma virtual, para prosseguirmos falando, aprendendo e, posteriormente, que as palavras de Jesus transformem os nossos corações e que possamos fazer crescer as virtudes que o Reino proporciona ao nosso coração. Vamos falar hoje acerca da parábola da semente, que se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Então, aproveite para pegar a sua Bíblia, o seu cafezinho e vamos nos deleitar nessa parábola maravilhosa. Ouvir, receber e dar frutos são marcas de um discípulo de Jesus. Uma audição responsiva certamente produzirá uma colheita milagrosa. James Edwards. Que nesta manhã possamos nos deleitar nesta parábola, na parábola da semente, que possamos ouvir, receber e possamos gerar frutos através das marcas de um bom discípulo. A parábola diz assim: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança sobre a terra a semente. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Essa parábola, ela se encaixa num contexto em Marcos 4, de 4 parábolas dentro de um bloco, que vem tratar acerca do reino de Deus. Nesta manhã, assim como quando esta parábola foi contada, nos encontramos reunidos, mesmo que hoje de forma diversa, em decorrência da pandemia, cada um em sua casa. Mas, todavia, uma coisa que não pode ser deixada de lado é que estamos aqui para ouvir, aprender de Cristo e sobre o seu reino. Desde o início do Evangelho de Marcos, ele mostra Cristo como uma figura que ensina e que possui autoridade para tal. Até aqui, eu refiro no capítulo 4 de Marcos, nós já vimos Cristo ensinando na sinagoga, ensinando multidões à beira-mar, uma grande multidão, mas à exceção de alguns pequenos discursos, também aos seus opositores. Apesar de deixar muito claro que a missão de Cristo era de anunciar o Evangelho e está centrada na proclamação dessa mensagem, Marcos ainda não tinha nos feito assentar aos pés de Cristo para ouvi-lo falar. Note também que na narrativa de Marcos, desde a descrição inicial do ministério de Jesus como o anunciador do reino de Deus, o tema do reino de Deus ainda não tinha sido apresentado. Ele tinha feito com várias exceções, breves menções. Em Marcos 3:24,
Mas nesta perícope, o reino de Deus é explicitamente citado por Jesus 3 vezes. O reino de Deus aqui é trazido como uma nova dimensão, nos abre o entendimento sobre o seu crescimento e o seu desenvolvimento, como vamos trabalhar. Além disso, o que é enfatizado também por Marcos nos demonstra não apenas um conteúdo de ensino de Cristo, mas também ele apresenta como faz, e é o que como temos nos detido a fazer ao longo dessa série, ouvir e aprender sobre as parábolas de Jesus. Ele diz neste capítulo que ele não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. E ainda que o conceito de parábola tenha sido já apresentado na narrativa como um uso didático para demonstrar assuntos de complexidade e profundidade, trazendo ao contexto ordinário e comum dos homens, do contexto social daquela época, como figuras como pastores, figuras como agricultores, pescadores, redes, e tudo isso para demonstrar a dimensão do reino, das coisas do reino e das coisas vindouras. Mas aqui, neste capítulo 4, Marcos nos apresenta 4 diferentes parábolas. A parábola do semeador, do versículo de 3 ao 20, a da candeia, do 21 ao 25, a da semente, que nos deteremos em aprender e abordar, que é do versículo 26 ao 29, e do grão de mostarda, do 30 ao 32. O teólogo John MacArthur descreve: Jesus ele era mestre em contar histórias. Não existe verdade tão familiar ou doutrina tão complexa a qual ele não conseguisse dar nova profundidade e sabedoria, contando uma simples história. Essas narrativas tipificam a profundeza plena e poderosa de sua mensagem e de seu estilo de instrução. Era o Senhor, um exímio contador de histórias, que nos fazia assentar aos seus pés para ouvir falar e dar dimensões a doutrinas que poderiam ser tão complexas e profundas ao nosso entendimento, mas ele proporcionava isso ao nosso coração. Cristo usou estas 4 parábolas neste capítulo para ilustrar seguintes verdades dos ouvintes que se tornam frutíferos, que eles testemunham obedientemente, que eles trabalham com expectativas, que eles esperam dependentes e que eles caminham confiantes. Logo, a parábola da semente, ela vem se mostrar como sequencial, como dando uma continuidade e um complemento, tratando acerca da colheita que foi iniciada a partir da semeadura, exercida naquela parábola inicial, e vem tratar acerca do plantio, da germinação, do tempo que se pode colher, que é o tempo da ceifa. E tudo isso dentro do nosso meio ordinário, com o intuito de ilustrar que o reino está acontecendo de maneira presente e de maneira ordinária em nosso tempo. De certo, que podem surgir várias interpretações, que se mostram como alegóricas, ou de outra forma mais enfatizando temas como a semente, ou como o homem, ou como a terra. Mas o que nós devemos nos deter, ainda assim, é tentar entender que o reino de Deus, como descrito em Marcos, se assemelha ao processo como um todo. Ainda que possa ter uma alegorização medieval, considerando que esta parábola se referia a Cristo implantando a divina semente no coração humano, sendo que o crescimento representaria o desenvolvimento da obra de Cristo e a ceifa seria um indicativo do juízo. Ainda pode-se ter uma interpretação liberal, mais antiga, que considera a parábola descrevendo uma evolução gradual e progressiva do reino na sociedade, e considerando que a ceifa se referia a um juízo final, a um juízo apocalíptico dos tempos. A ênfase, então, estaria em um fim iminente e o nosso comportamento diante da demora. Essa parábola também se compreende que ela poderia se referenciar à posição imediata de Jesus, aquele que tem um campo pronto para ser colhido. A semeadura e o crescimento podem demonstrar a atividade antecipada de Deus ao longo da história. Alguns até podem considerar que ela foi contada para aplacar a impaciência dos discípulos, dos zelotes que estavam insatisfeitos, que buscavam um reino presente, um reino com súditos, cavalos, cavaleiros, um reino que se mostrasse materialmente como era a visão humana. Mas talvez não fosse esse o intuito.
não fosse esse realmente a única visão. E ela também pode ser ainda compreendida como uma representação que o reino de Deus é um evento miraculoso, não resultado da atividade humana. E ainda pode ser considerado que a semente é a palavra de Deus. E como resultado, o proclamador está livre, se torna inerte, passivo, já que o poder da palavra cumprirá o seu objetivo. Mas será que realmente é essa a temática que a parábola vem abordar? A maioria dessas opções, elas podem se complementar ou se excluir de algumas maneiras. As interpretações, elas vão se divergir a partir da perspectiva que eu deposito o meu olhar sobre a parábola, ou que depositamos o nosso olhar sobre a parábola. Considerando que se a semente está no certo, entendemos que a parábola trata... Se a semente está no centro, consideramos que a parábola trata sobre a confiança. Se entendemos que se encontra no semeador, procuramos saber quem é, o que faz, o que deixou de fazer e o que faz no tempo da colheita. Mas se também nos atentarmos à terra, entenderemos que ela fala sobre o reino, ela enfatiza o desenvolvimento do reino. Entretanto, se isolamos um aspecto em detrimento ao outro, isso nos proporciona distorções sobre o texto ou sobre todos os elementos que precisam ser levados em consideração. Afinal, o que temos que analisar é que o fim está implícito ao começo. É com essa afirmação que eu inicio a nossa abordagem, essa parábola. Como vimos, a palavra reino, ela está intimamente ligada a ela. Ela é tanto que nesta perícope, como vimos, ela se apresenta explicitamente 3 vezes. E dentre outras parábolas, esta parábola só se encontra no livro de Marcos. Outra particularidade presente a essa parábola é que o redator ele inicia assim o reino de Deus é semelhante. Isso não ocorre em nenhuma outra. Nenhuma outra parábola começa com assim ou portanto. Isso ocorre com frequência ao final delas. Ela se tende a ser uma explicação e pode ser usada em qualquer lugar como uma referência ao que antecede, mas não ao que sucede. Então, pode-se ficar implícito que a motivação do seu uso gera uma reflexão ao nosso entendimento de que realmente o fim está implícito ao começo. E que podemos entender ainda que o reino presente nos remete a ter calma, a confiar e esperar. Pois no homem sempre habita o imediatismo, pois no coração do homem a pressa é iminente. Nós queremos ver o hoje e o agora, mas talvez essa parábola venha nos direcionar a confiar em uma simplicidade maior, mais profunda do que os nossos próprios pensamentos. A parábola continua com: assim o reino é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. A expressão reino é semelhante a um homem precisa ser compreendida em termos de que o reino se assemelha a todo o processo que é narrado nesta parábola. O nosso entendimento ele é norteado a se basear nesse processo em geral, como um todo. Ainda vimos a dimensão que Cristo dá ao termo semente como sendo a semente a palavra de Deus, sendo afirmado por Pedro mais adiante que a palavra é lança raízes no coração do homem. 1 Pedro 1,23. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. A parábola não nos está nos ensinando como os homens devem agir, mas talvez como as coisas do reino funcionam. Ela traz uma simplicidade impressionante. Tal como uma semeadura, ela inicia-se como um processo aparentemente simples e espontâneo. Também é semelhante a um processo de crescimento que culmina de forma automática a colheita, porque o que plantamos certamente colheremos. Marcos também se detém a usar essas parábolas para ilustrar a natureza do reino de Deus, como ela é ensinada por Jesus. E ainda continuando a leitura, vemos: e dormisse e levantasse de noite ou de dia, e se a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Por falta de alguns pormenores ou de alguns detalhes que não é nos mostrado nesta parábola, como de que modo a semente foi plantada, ou se a terra foi preparada, se foi limpada, se foi arada de que forma, se choveu ou não choveu.
Isso não é trazido em detalhes nesta parábola. Nada é dito sobre isso. Nada é falado também sobre a vida do lavrador. O que ele fez antes ou o que ele continuou fazendo. Mas o que nos mostra é que dormisse e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A vida do lavrador parece semelhante à da semente plantada. Dormir à noite, despertar pela manhã, dormir novamente, seguir com sua rotina diária, ordinária. E ao chegar o tempo da colheita, o fruto estará maduro e vai ser preciso ser ceifado. Algo ocorre entre esse tempo que foge aos seus domínios. Ele continua a sua vida, o fruto está sobre a semente e a semente está sobre a terra e nada ele pode fazer. Mas em tudo isso, o que nos faz pensar? O que é isso? Por que é assim? Como isso se assemelha ao reino? A parábola pode deixar de lado os detalhes por mais significativos que possam ser, mas coloca sua ênfase na semeadura, na germinação e na ceifa. Não devemos pensar que ele passou o dia ocioso, o plantador, ou que ele não fez mais nada, porque o texto não nos fala, ou nos remete a uma passividade, a uma inércia, em saber que fizemos a nossa parte, mas ela nos leva a um chamado, a continuidade, a constância. Ela nos leva a um chamado que plantamos, continuamos nossa vida, nós continuamos se necessário, plantar novamente, nós continuamos a viver ordinariamente, a dormir, a acordar, a levantar, a comer, a trabalhar. Não devemos pensar que isso nos chame a ficar parados. Naturalmente, deve-se e tem-se trabalho a fazer. Lavrar a terra, fertilizar novamente, limpar, além de tarefas que são diárias, mas tudo isso ele está subentendido. Tudo isso nós observamos e continuamos na leitura, não sabendo ele como. Mas a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Talvez essa venha a ser a resposta mais precisa que possamos buscar sobre o que o texto vem tratar, de o que o Cristo vem tratar sobre o reino, sobre a semente que é lançada na terra, que vai crescer, que germina, que cresce, que frutifica e que logo vem a ceifa. A resposta está no texto, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Essa resposta é tão precisa e esse desenvolvimento acontece porque é Deus que providencia a chuva, os nutrientes necessários para que isso ocorra. Quem está por trás da semente que é semeada e quem germina, quem faz crescer é Ele, o Senhor. De fato, isso nos leva a um outro conceito, um convite a um nível de confiança total no Senhor. Desde o momento que a semente se faz e é lançada, o lavrador só cabe a ele confiar em Deus a germinação, o crescimento e logo a maturação daquela semente de virará um fruto. Ele abre mão de coisas que ele nem abre, porque não está sobre seu domínio. Ele apenas deposita a sua confiança no Senhor. Ele pode descrever como isso ocorre. Ele até sabe. Ele pode dizer que plantou, que voltou para sua rotina, que depois plantou outra semente e voltou para sua rotina. Ele pode dizer que depois aquela semente vai brotar, vai criar um caule, vai romper a terra. Mas o que ele não sabe é explicar como isso ocorre. Depois que a semente foi semeada, ela absorve as umidades, ela enche, ela brota, e isso que ele vai descrever. Após uma semana ou duas, pelo decorrer do tempo, as primeiras artes e os caules aparecem. É isso também que ele vai descrever. Ele vai dizer que depois das espigas vem um fruto. É isso que ele também descreverá. Mas, como isso ocorre e como é chegado até esse ponto, ele não consegue fazer isso. E aí chega a pergunta aos nossos corações: quem está fazendo isso? Ainda nos perguntamos: para que propósito está acontecendo isso?
continuamos a entender que não nós e nem o plantador sabe explicar o que ocorre. Porque este segredo compete ao Senhor. Este segredo quem detém é o Senhor. Ele guarda, Ele mantém, Ele controla e sustenta a vida. Essa parábola nos remete mais uma vez, como dito anteriormente, de uma forma simples, a um apelo à confiança. A compreender o processo como um todo, a compreender o processo da semente e a compreender o processo do reino de Deus. E como nós contemplamos a semente e como nós também contemplamos o desenvolvimento do reino de Deus. De certo, que ilustrações práticas podem nos ajudar a ter uma compreensão melhor sobre isso. Entendendo que a nossa caminhada pessoal não se faz nem fácil e nem tão simples. Como é difícil passar pelas lidas diárias, situações que nos levam aos mais extremos ou perto disso, da prova das nossas convicções. Como é difícil falar do amor de Deus em um dia e no outro dia ser provado a viver esse amor. Ser desafiado a amar por conta de alguma ofensa. Como é difícil achar que está tudo bem, que tudo está correndo bem, mas quando somos submetidos a tribulações e somos surpreendidos, ou quando somos acometidos de temores. Embora possamos saber que a palavra nos descreve em Mateus 6, descansa no Senhor, confia nele, mas na prática o nosso coração ele acelera e o sono muitas das vezes não vem. Como vivemos tempos de dúvidas e até mesmo tempos de insucessos provenientes desse tempo de pandemia ou de outra coisa possível. Todavia, o que esta parábola ela vem trazer ao nosso coração uma mensagem de alento. Que ainda que em meio a tragédias, ainda que em meio a desesperos, ainda que em meio a angústias, a nossa compreensão possa ser que nós vejamos essa luz e no momento que ela se faz presente, ela nos faz ver todas as coisas. Assim como o escritor C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, descreve. Acredito em Jesus Cristo. Eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Essa parábola ela vem como uma brisa suave em nós e nos mostrar a simplicidade de Deus trabalhar. Como Deus detém, sustenta e controla todas as coisas. Todas as coisas subsistem no Senhor. Todas as coisas estão debaixo da sua vontade. E ao mesmo tempo, essa parábola nos mostra de maneira ordinária a forma de Deus trabalhar. E que parece que sempre irá nos conduzir a um fim proveitoso. Ela nos mostra que realmente há um fim implícito ao seu começo. Ela nos faz realizar um convite à nossa alma. Ela nos faz levantar questionamentos à nossa alma e perguntá-la: por que andas inquietas? Esse texto nos remete claramente à disciplina da provisão de Deus, onde Deus está fazendo todas as coisas de maneira perfeita, onde a nossa confiança é depositada nele, onde repousamos nossa cabeça sabendo que é o Senhor que está fazendo que a semente germine, que ela cresça, que ela produza frutos. Que é o Senhor que faz com que a palavra que lançamos ao coração do homem não volte vazia. Não é mérito meu, eu não detenho esse controle, você não detém, mas cabe ao Senhor. O reformador João Calvino, ao retratar essa parábola, ele olhou além dessa parábola e viu ministros da palavra realmente semeando sementes ao coração dos homens. O que ele trata é que eles não devem desanimar. Diz Calvino, quando não vemos resultados imediatos, Jesus ensina que devemos ser pacientes e nos fazer recordar o processo de germinação como acontece na natureza. O processo não acontece do dia para a noite. O lavrador, ele deposita a semente na terra, ele continua dormindo, acordando, o tempo passando, e ele entrega ao Senhor que a terra por si mesma produza o seu fruto. Não devemos se agastar, não devemos se inquietar, mas depois de ter proclamado a palavra, nós devemos nos ocupar com as nossas tarefas, viver a nossa vida, dormir à noite,
levantar pela manhã, estar com a nossa família, ir para o nosso trabalho, retornar do nosso trabalho, viver a nossa vida e sabendo que tudo que foi feito, que o tempo da maturação, que o tempo da colheita caberá ao Senhor. Como a semente chega à maturação no tempo próprio, assim é o fruto do trabalho do pregador. Eventualmente, ele aparecerá. Os ministros do Evangelho, as pessoas compromissadas com as palavras, elas devem ter coragem apenas e continuar a sua obra decidida e confiante. Deus usa e atua no processo da germinação da semente e no seu crescimento, no seu desenvolvimento e na sua maturação. O fruto é o resultado da semente. Como dissemos, o fim está implícito ao começo. E infinitamente grande já está no infinitamente pequeno. O reino que se surgirá de 30 para 1, de 60 para 1, de 100 para 1, ela inicia com uma semente. O infinitamente pequeno encontraremos o infinitamente grande. É bom relembrar que essa afirmativa é jubilosa quando Paulo retrata que Deus está fazendo o mesmo no ser humano, de que aquele que começou a boa obra em vós completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Os cristãos comprometidos com a verdade não devem parar, eles devem continuar. Ela nos faz trazer um incentivo, essa parábola, ao nosso coração pela continuidade, pela perseverança e um serviço dedicado à constância. O reino proclamado por Jesus necessariamente envolve crescimento. Mesmo que o ensino não detalhe como o crescimento ocorreu, como a semente está ali crescendo na terra, está germinando, não nos fala. Mas a parábola diz: o que você não enxerga é tudo o que vai acontecer antes da vinda do reino, porque é certa, assim como aquela semente que crescerá e trará frutos e virá ceifa. O professor e teólogo Snodgrass descreve que a parábola não se refere àquilo que os seres humanos poderiam, ou deixariam de fazer. A terra automaticamente produz o crescimento. O reino é de Deus. Os homens não compreendem e nem causam o seu processo, mas esse processo é tão inevitável quanto é inevitável que uma semente cresça e produza frutos para a sua colheita. Aqui a parábola assume um tom consolador. Apesar das aparências, apesar das pessoas ficarem preocupadas com o que estão fazendo e com suas ações, de que não vê resultados, ela nos mostra que é tão inevitável quanto é inevitável que uma semente cresça e produza frutos. As pessoas podem e devem ficar confiantes de que aquilo que teve o início com Cristo continuará até a plena concretização do reino. Embora não sejam mencionadas, mas as palavras confiança, perseverança e constância são resultados da compreensão dessa parábola. São virtudes que são semeadas e crescem no nosso coração. De certo, que se Cristo se deteve a explicar e corrigir uma visão que os seus discípulos tinham do reino naquele tempo, porque eles esperavam um reino de agora, um reino que seria instituído, mas a aplicação disso é que o reino se faz de maneira gradual, progressiva. E que percepção temos tido do reino hoje? O que hoje é preciso ser corrigido na nossa percepção sobre o reino? O que pode ser esclarecido? O que isso muda na maneira de viver o tempo presente? De certo que uma aplicação prática seria como uma criança que pega uma semente de feijão, coloca no algodão, aguarda o processo de germinação e crescimento. Mas aguardar não é algo que se faz de maneira fácil. A todo momento ele vai, ele olha, vê se já nasceu o broto, vê se já saiu um caule, vê se já tem uma folha. Assim é o nosso coração quando não está em quietude. Assim é o nosso coração quando ele não está em conformidade com a vontade soberana do Senhor. Agora, imagine ainda mais o cuidado de Deus sobre as milhares de sementes que são lançadas, as milhões de sementes que são lançadas diariamente sobre a terra. Sementes mesmo, plantadas pelos lavradores. Será que o Senhor não está agindo em cada uma delas, imagine, em cada uma delas, para que elas sejam
que elas germinem, para que elas rompam a terra, para que elas cresçam, frutifiquem e para que elas alimentem outros e para que a colheita venha. Agora, imagine isso de uma maneira exponencial ao seu reino. Imagine, será que o Senhor não está controlando, não está sustentando o avanço do seu reino? Será que Ele não está sob o controle de todas as coisas? Que dirá que está sob o controle de uma semente, não está controle sobre a vida e o coração do homem? Ele cuida do sustento, Ele cuida da provisão da terra. E Ele cuida, assim, pelo crescimento e pelo desenvolvimento do seu reino. Queremos ver frutos, queremos ver mudanças. Outro dia, de imediato, no agora. Mas nós buscamos no extraordinário, de maneira equivocada, aquilo que o Senhor Deus nos trata no ordinário de maneira segura. É nesse ponto que entendemos que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim, semelhante a todo esse processo. Um processo que é lento, que às vezes não é visível, mas que ocorre porque não depende de mim e não depende de você. Depende do Senhor. E isso afeta de forma positiva e nos incentiva a uma mudança de entendimento sobre o nosso imediatismo, em querer ver as coisas acontecendo. Mas o processo é do Senhor. Como retratado em 1 Coríntios 3, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo nem quem é o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, a não ser ferramentas. Mas unicamente Deus é que efetua o crescimento. A parábola da semente germinando em secreto é realmente uma parábola de sequência. Ela nos mostra que a colheita segue a semeadura. No tempo devido, quando o fruto já se mostra, mete-se logo a foice, porque é chegado a ceifa. Quando o Senhor, de acordo com Apocalipse 14:12, envia o seu anjo para ceifar a terra, é nesse interim que aqueles que foram enviados para proclamar a palavra têm que aprender a ter a paciência do lavrador, como Tiago retrata. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. A manifestação do reino de Deus, ela acontece de modo secreto, mas operante e avante. A lição é vitoriosa. E ela está assegurada, porque se a colheita se aproxima e chegará, com certeza, no momento apropriado e decidido do plano eterno e soberano de Deus, o seu reino também será revelado em todo o seu esplendor e completude. A mensagem, ela não é simplesmente que o reino estará a caminho, já que a maioria dos judeus tinham essa expectativa, como já foi tratado, e nós buscamos ainda essa expectativa de mudanças de imediata, mas afirma que o processo do reino está em andamento, assim com o ensino, com a obra de Jesus, bem com a gloriosa revelação do reino que teve o seu início diretamente ligado àquilo que ele fez. E que quando chegar o dia da colheita, os nossos frutos possam estar visíveis. Que os nossos frutos já foram colhidos aqui também para que gerem novas sementes, para que gerem novos plantios e novas semeaduras possam ser exercidas, para que pessoas se alimentem dos nossos frutos, para que o reino prospere e avance, não por mim, não por você, mas por aquele que detém o poder do crescimento e do desenvolvimento. É assim que concluímos que a fiel pregação da palavra de Deus com certeza frutificará, que pela vontade de como que Deus quer, certamente acontecerá, e que é o nosso compromisso com a palavra certamente produzirá frutos. Ouvir e compreender esta palavra no nosso coração, por intermédio do Espírito, nos faz um cristão em aperfeiçoamento. Deus, em seu plano, só faz crescer a semente. Imagine, Ele só faz crescer a semente. E que isso só nos leva a convidar a nossa alma a descansar nele, pois a vitória da semente é certa. E é certa também a vitória do reino.
Ainda que possamos semear com pranto, em meio à dificuldade, em meio às nossas lidas diárias, em meio às nossas provas, das nossas convicções, contudo a ceifa será com júbilo e alegria, pois os que semeiam com alegria, em lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos cheios. Semeie e confie, a colheita virá. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve-me. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quando isto aqui, vivermos isso, é chegada a colheita, o reino se aproxima. A nossa alegria e o nosso júbilo será estar com o Senhor e saber que o que nós fizemos foi semear e confiar que o crescimento aprove ao Senhor, o desenvolvimento aprove a Deus, que o nosso coração esteja descansado nele, que essa parábola seja um convite à nossa alma a repousar sobre ele as nossas inquietudes, a saber que no mais é o Senhor que nos sustenta, porque se ficamos, ao Deus dará. Certamente Ele nos dará, Ele nos sustentará e Ele nos consolará e confortará todos os dias, ainda que a prova venha a ser grande, ainda que a dor venha a ser sofrida em semear, mas certamente com júbilo nós ceifaremos com o Senhor. Que o nosso coração esteja disposto a ouvir, que nossa mente esteja aberta a receber a palavra e que as nossas mãos estejam aptas a semear, a colher e a frutificar e mostrar esses frutos no grande dia. Convido você a fechar os seus olhos e que possamos orar para que essa palavra se encontre repouso no nosso coração, que possamos saber que o Senhor provém o crescimento e o desenvolvimento. Pai, te damos graças, Senhor, por esta palavra que é trazida a nós, Senhor, nesta manhã. Que ela encontre repouso em nosso coração, Pai. Que ainda que ele esteja inquieto, que ainda que o nosso coração esteja em desconformidade com a Tua vontade, que as lutas apareçam difíceis, que não venhamos ver os resultados imediatos do agora, mas que possamos saber que este é um convite a confiar, a perseverar e a ser constantes ao nosso chamado, Senhor. Ao chamado de proclamar e estabelecer o Teu reino, Pai. Que os nossos frutos, Senhores, possam ser evidentes. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e que possamos, através do Espírito, estar em aperfeiçoamento constante, Senhor. Para que, através dos nossos frutos, possamos gerar outras sementes, e outras sementes, novos frutos, e outros frutos, novas sementes, Pai. Para que o Teu reino cresça, Senhor, avance, não pelo que fazemos, Pai, porque não detemos esse poder, mas pela Tua provisão, pelo Teu cuidado e pelo Teu sustento. Que, além do mais, Senhor, que no grande dia, Senhor, quando Tu virás fazer a colheita, que os nossos frutos eles possam estar visíveis, Senhor. Que possamos nos preocupar quanto a isso, Senhor. Que a nossa mentalidade mude a partir disso, Pai. E que possamos viver inteiramente o reino, Senhor, e a eternidade. Assim como uma planta que, rompendo o solo, Senhor, aponta para o céu, aponta para a eternidade. Assim quando a palavra repousa no nosso coração e rasga, Senhor, o nosso mais íntimo ser, nós possamos apontar para a eternidade e apontar para Ti, Senhor, que é o nosso sustento. Graças Te damos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.